Hoje estaremos falando um pouquinho dos hormônios, que são os maiores causadores do aumento de peso corporal. Esses desequilíbrios é que proporcionam o excesso de peso. A gente vai conversar hoje sobre isso e vamos entender o quanto esses hormônios podem comprometer o organismo das pessoas e prejudicar a saúde, né? A saúde articular, a saúde cardíaca, a saúde de vários aspectos, no qual esses hormônios que estão desregulados no organismo é que fazem a pessoa aumentar de peso corporal. E sabemos já de um bom tempo que esse aumento de peso corporal tem uma relação muito estreita com as emoções, com o estresse, com a ansiedade, com a depressão, com a insônia. Porque com todos esses processos a pessoa não dorme direito, acaba se alimentando mal, fora do horário, sem regras. E todo esse processo só faz o quê? Aumentar o peso do organismo da pessoa. Acaba gerando no futuro o que nós chamamos de esteatose hepática, que é a gordura que acaba envolvendo o fígado, que é um órgão de uma importância tremenda no metabolismo orgânico. E a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso. O quanto as pessoas estão num processo emocional intenso e complexo devido à pandemia, as pessoas estão num processo de pânico, medo absurdo, porque isso tudo tem provocado essas alterações nesses organismos. Então vamos lá. O tema de hoje é ative os hormônios para emagrecer. Ativar de que forma? Ativando, na verdade, equilibrando esses hormônios. Então a gente vai falar de um hormônio que está presente no nosso corpo e ele é secretado pelas glândulas suprarrenais e de uma importância tremenda nos níveis de estresse. Então é o chamado cortisol. Então o cortisol é um dos muitos hormônios orgânicos produzidos pelo nosso corpo que servem como mensageiros químicos. Esses hormônios, embora comumente referidos, eles têm uma relação muito estreita quando eles estão elevados com o estresse. Porque eles têm um papel de resposta quando o organismo sofre algum tipo de trauma. Um trauma psíquico, um trauma emocional, um trauma do dia a dia, né? Uma discussão, por exemplo, no trabalho, uma discussão com um amigo, uma discussão familiar. Esse hormônio é secretado em grande quantidade dentro do nosso organismo. E ele tem uma série de outras funções importantes. Então, algumas pessoas se perguntam se os níveis de cortisol têm influência no peso corporal. Então, vamos primeiro entender qual é o papel do cortisol no nosso organismo. O que ele faz, na verdade? O que o cortisol pode fazer? Então, primeiro aspecto, ele pode ajudar o nosso corpo a gerenciar o estresse. Por isso que se você tiver com o nível de cortisol elevado, o nível de estresse também será elevado. Muitas doenças, como por exemplo a fibromialgia, que é uma doença em que a pessoa tem dores por escala, por períodos prolongados, dias, anos às vezes, o nível de cortisol dessa pessoa está elevadíssimo. Se fizer um exame de sangue, fazer a dosagem desse hormônio, né? Então é um hormônio que, se você tiver um aumento de peso corporal e se você fizer uma dosagem desse hormônio, você vai ter uma resposta positiva em relação a esse hormônio em si. Então, ele também, outra função do cortisol é converter as nossas proteínas alimentares em glicose para aumentar os níveis de açúcar no sangue. Só que nós estamos falando aqui de proteínas de boa qualidade. Hoje, quando se fala em alimentos, a gente não pode ter dúvidas, porque as proteínas hoje estão cheias de hormônios. Não é hormônio injetado, não. É o hormônio provocado na verdade, pelo estímulo excessivo que se dão aos animais
né? O frango, o boi, né? Os animais para abate, porque eles ficam praticamente acordados durante toda a noite, escutando música, luz acesa, música alta. E o que você gera nisso? Olha só, se o animal sofre isso, se o animal sofre esse nível de estresse, né? O frango sofre esse nível de estresse, esses hormônios produzidos por esse nível de estresse acabam sendo, no abate, trazidos para a gente. Então, essa conversão dessa proteína em glicose vem de uma forma ruim para o nosso organismo. Então, o cortisol também, ele tem uma ação de trabalhar em conjunto com a insulina, que é um hormônio para manter os níveis constantes de açúcar no sangue. Eu estou falando da insulina boa, não a insulina que é injetada em alguns tratamentos hoje para diminuição de peso corporal, para ajudar, inclusive, a queimar gordura. Estou falando da insulina. Sim, o animal está cheio de adrenalina, vem para nós. Com certeza, Sérgio. Boa noite, boa noite. Então, o que o cortisol mais faz no nosso organismo? Ele contribui para a manutenção da pressão arterial constante. Então, se você está com um nível de estresse elevado, consumindo coisas gordurosas, comendo coisas em excesso, açúcares em excesso, essa tua pressão começa a alterar. Aí você recorre ao médico para tomar remédios para tentar equilibrar novamente a pressão arterial. E você vai ver que se você controlar a alimentação, esse tipo de alimento, você consegue controlar de alguma forma melhor a sua pressão arterial. O cortisol também, ele contribui para o funcionamento e equilíbrio do sistema imunológico. Opa! O que quer dizer que se eu tiver com nível de estresse elevado, ansiedade, outros meios, outras medidas emocionais, eu posso gerar isso doenças? É simples. É simples entender. Aquele dia que você se aborreceu tremendamente no trabalho, se aborreceu com um amigo, se aborreceu na família, você pode contar que no dia seguinte, algum desequilíbrio ao seu organismo aconteceu e você tem lá uma dor de cabeça que você não sabe de onde veio, uma diarreia que você não sabe de onde veio, porque a tua alimentação às vezes é equilibrada, um resfriado que aparece que você também não sabe como ele apareceu, como é que ele aconteceu, e tudo isso foi promovido pelo aumento do cortisol, que baixou o seu sistema imunológico e deu campo aberto para a entrada das doenças. Então a gente tem que pensar nisso. Eu sei que a vida da gente ela nos exige, às vezes, que a gente acaba se aborrecendo de alguma forma, que a gente acabe tomando medidas que nos agradem, às vezes, a nós mesmos, mas, às vezes, não tem jeito. Então, outra coisa importante. O que o cortisol afeta no seu corpo? Ele é importante, hormônio esteroide, que pertence à classe dos hormônios chamados de glicocorticoides. Ele é produzido pelas glândulas suprarrenais. É uma glândula que fica em cima dos nossos rins. Além disso, ele ajuda em algumas funções do nosso corpo. Vamos entender, né? O aumento do açúcar no sangue, a redução da inflamação, a supressão do sistema imunológico, auxilia nos metabolismos dos nutrientes que nós consumimos. Então, ele tem um equilíbrio, né, que nós chamamos de hemostase, homeostase ou homostase. Essa homeostase é promovida de alguma forma por esse hormônio. O cortisol, que é o hormônio considerado chamado hormônio do estresse, é geralmente liberado de uma relação com o ritmo chamado de ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? É o ritmo natural do nosso dia. Nós acordamos, tomamos café, vamos para o trabalho, vamos para a escola, vamos para a universidade. Depois nós temos o horário do lanche. O horário do lanche você volta para o local, você volta para a sua casa, quem está no colégio, está na universidade, almoça, toma um banho, né? Descansa um pouco. Depois, o que você faz? Você vai, toma um lanche mais tarde, estuda, toma um banho no final do dia, aí vem a sua CD de jejum noturno. Isso é o ciclo circadiano, é o ciclo natural do dia. Depois você vai dormir novamente para descansar. Então,
O cortisol é liberado em torno de 50% a 60%, em torno de 30 a 4 minutos após o que você acorda. E volta novamente a decair ao longo do dia. Tudo bem, Clenilson? Boa noite. Ele volta a decair durante a noite. A sua produção e a liberação tem um regular, né, para uma glândula chamada de hipófise, junto com o hipotálamo. Eu chamo de glândula mãe e glândula pai. A hipófise, ela praticamente ela estimula a secreção que estão presentes nas glândulas de praticamente todo o nosso organismo. E elas estão bem localizadas na região do cérebro, bem lá, escondidinhas, porque elas têm uma função importantíssima. O hipotálamo, por exemplo, ele regula a fome, a sede, o sono, relacionado lá com a pineal. Ele regula, inclusive, a parte sexual de alguma forma. Então, são hormônios, são glândulas que necessitam que nós estejamos equilibrados. Então, quando, por exemplo, você sente a vontade de beber água, o hipotálamo dizendo para o seu organismo, você já perdeu pelo menos 5% de líquidos orgânicos, ou pelo suor, ou na urina, sei lá, alguma coisa você perdeu. Também tem a relação com a fome. Quando a sua energia começa a baixar no seu organismo, e o organismo já usou aquela energia, o alimento, para gerar outras coisas, né, no seu organismo, ele também avisa, está na hora de você novamente vir a se alimentar. Então, quando há esse desregular, por exemplo, né, inclusive o hipotálamo, a febre, ele que organiza, na verdade, a temperatura corporal. Então, se você tem algum desregular por hormônios, principalmente o cortisol, o que vai acontecer em você? Você vai ficar mais estressado, você vai ficar mais ansioso, e automaticamente você vai acabar consumindo mais alimentos do que o necessário. E geralmente a pessoa que é ansiosa, está no processo de ansiedade, o que ela faz? Ela recorre para o doce. Quando ela recorre para o doce, é um sinal que ela está precisando baixar o nível de tensão nela. Então, hoje, como há um estresse elevado, o cortisol somado à adrenalina são liberados nas suas glândulas, principalmente as suprarrenais, que estão acima dos nossos rins, e isso vai desencadear um aumento na frequência cardíaca, vai alterar os seus níveis de energia, você vai ficar mais cansado, mais estressado, mais fatigado. Prepara o seu corpo para uma situação que possa ser um prejuízo para você no futuro. Embora essa resposta, né, seja até normal para o organismo, existem elevações contínuas de cortisol que acabam levando a alguns efeitos colaterais negativos para o nosso organismo. Sim, Célica. O nível de cortisol lá em cima e os nossos ansiolíticos são doces, não tenha dúvida. Tem doces que na verdade, tem uma quantidade de açúcar bom, né, que não vai fazer acúmulo de gordura, porque a gente sabe que o doce ele acaba se acumulando, na verdade, sobre a pele, né, em forma de gordura, uma gordura ruim, tá? Diferente, por exemplo, que existem gorduras boas, necessárias, que são armazenadas no fígado, o glicogênio. Então, existe essa relação. As pessoas, hoje mesmo, eu acabei de chegar do mercado agora, eu e a esposa. E eu vi uma pessoa que estava à minha frente, com um carrinho, só com porcaria. Achocolatado, iogurte, que mais tinha? Linguiça daquelas, chegava a ter gordura dentro do recipiente lá. Você aperta assim, sai gordura para tudo quanto é lado. Aqueles refrigerantes pequenininhos, que tem pouco açúcar naquilo, né? Quer dizer, só porcaria, esses chips, né? Essas batatas industrializadas, tudo isso faz um mal terrível para o organismo. Tudo isso faz um mal terrível. E as pessoas comprando aquilo em quantidade. Eu falei, cara, eu cocei a cabeça, aí catuquei minha esposa e falei, olha lá, só porcaria. Só comprando porcaria. E tem tanta coisa boa para se alimentar, gente, hoje em dia. Tem tanta coisa natural,
que vai fazer bem ao nosso organismo. E as pessoas, bomba de sódio, com certeza, bomba de sódio. Então, os níveis de cortisol afetam o peso corporal? Sim. Existem vários números e várias pesquisas que falam, na verdade, que existe uma influência bastante estreita com o peso corporal, porque ele tem essa regulação hormonal que é extremamente importante. Embora esses hormônios, como o cortisol, sejam geralmente mantidos dentro de um alcance do sistema endócrino do nosso organismo, há certas situações em que eles podem se tornar baixos ou mesmo elevados. Se eles estiverem em níveis elevados, eles podem promover pequenos aumentos do nível de cortisol em resposta ao estresse, são normais para o nosso organismo e não podem causar efeitos colaterais negativos. A resposta, às vezes, é positiva. Vamos resgatar as frutas, verduras, vegetais, verde escuro. É o que eu tenho me alimentado. Eu tenho me alimentado à base de frutas e legumes, verduras, e estou me sentindo muito bem. Já perdi quase 4 quilos aí em praticamente 3 semanas. Estou fazendo esse tipo de alimentação. Meu rosto já afinou, já tem algumas roupas que estão entrando em mim já, e eu estou vendo isso em mim mesmo, novamente. Saúde retornando. Saúde orgânica, diminuição de peso corporal, porque com a pandemia as pessoas em casa acabaram comendo excessivamente, tá? Excessivamente. Tem cheio de gente aí com problema de aumento de peso corporal. Uma pesquisa que eu falei até semana passada, emagreci já. Eu já emagreci. 60,7% dos brasileiros estão acima do peso corporal. 60,7%. Gente, é mais do que o percentual nos Estados Unidos. É preocupante. É bem preocupante. O pessoal está comendo muita besteira. Muita porcaria. Deixa eu tomar até um chá aqui. Chazinho de morango. Alguém vai? Delicioso. Obrigado. Quando os níveis de cortisol permanecem elevados, pode ter alguns efeitos colaterais no nosso organismo. O primeiro deles, nós estamos falando bastante hoje, ganho de peso. Se você ganha peso, o seu organismo é obrigado a se locomover com mais esforço, automaticamente pode gerar o quê? Aumento da pressão arterial. Pelo esforço, pode gerar fadiga no nosso organismo. Você pode se tornar uma pessoa mais amarga, ou seja, você tem mudanças de humor. Você torna-se uma pessoa irritável facilmente. Pelo esforço, o seu organismo acaba corando a sua vista, o seu rosto, né? Fica aquela pele mais rosada. Você vai ter dificuldade de concentração. E você provavelmente no futuro vai ter resistência à insulina. E resistindo à insulina, o alimento que você consome não vai ser quebrado adequadamente e ele vai acabar gerando em você o aumento de peso corporal. Quando nós estamos sob um estresse crônico, por exemplo, pessoas que trabalham com dinheiro, bolsa de valores, pronto. Piloto de avião. Né? Você está dentro de um avião em que você tem que estar atento o tempo todo, lá, o computador, tal, porque tem muita gente dentro do avião, ou a sua responsabilidade com vidas humanas e outras coisas mais. Então pode ser difícil que você mantenha esses hábitos alimentares saudáveis, porque você trabalha sob tensão, acaba comendo fora do horário e come besteira e correndo, aí você não tem saúde, não vai ter saúde desse jeito. Você tem que ter organização se você quer. Sim, verdade. Bom, tudo dito até agora, os níveis de estresse e cortisol nem sempre estão diretamente relacionados, tá? Portanto,
Existe a necessidade de mais dados para que você entenda que pode haver, de forma positiva, o nível de estresse para a liberação do cortisol, mas também tem níveis alarmantes, né, quando tem o excesso. Quando você começa a apresentar problemas orgânicos, aumento de peso, pressão arterial, até níveis elevados de colesterol, aí a gente tem que começar a pensar uma coisa de uma forma diferenciada. Então, assim como os altos níveis de cortisol podem causar aumento de peso corporal, os níveis baixos podem causar perda de peso em alguns casos. Só que a gente sabe que a perda de peso vem por trás alguma coisa que não é muito agradável. Você vai viver sob estresse constante. Aí o seu coração vai gritar. Então, os sintomas mais notáveis, absorvidos, né, observados, na verdade, do cortisol baixo, incluem a diminuição do apetite e a perda de peso, fadiga, de alguma forma, baixo nível de açúcar no sangue. A pessoa, em vez de correr para o açúcar, ela corre para o sal. Pode haver tonturas ou mesmo desmaios e náuseas. Pode acontecer dores abdominais e até vômitos. E pode acontecer também, por esse nível baixo, porque a glicose também, às vezes, é importante de alguma forma para o nosso organismo, dores musculares ou dores nos ossos. Olha só, hein? E vem aquela pergunta clássica: qual é a solução para isso tudo? Qual é a solução para você se estressar menos, liberar esse nível de estresse que você tem, para que você melhore a sua saúde? Primeiro detalhe: comer pequenas refeições de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas, a cada 2, 3 horas, em média, comer alguma coisa. Café da manhã, 7 da manhã, vou dar um exemplo aqui. Café da manhã, 7 da manhã, 10 horas, uma outra alimentação, pode ser um suco. Meio-dia, meio-dia e meia, almoço. 3 da tarde, lanche. Desjejum noturno, 7 da noite. Zerou. É prova hoje que quando você come parceladamente, você aumenta o metabolismo do seu organismo. E o aumento desse metabolismo faz com que você queime mais as gorduras do seu organismo. Então, além dessa alimentação a cada 2, 3 horas em média, você tem que se organizar para dormir em média 7 a 8 horas por noite. Por isso que eu falo sempre, para que você tenha uma regra no seu organismo, é importante ter horário para dormir e ter horário para levantar. Tudo, horário para se alimentar, tudo tem que ser organizado. Quando você se organiza, o seu organismo também se organiza. Concordo. Exercitar o auto-amor, se reconhecer, mudar o nosso modelo mental e atividade física. Sim, seria o último aspecto aqui entre os 3 abordados. Fazer atividade física diariamente entre 30 e 40 minutos. Então, alimentação pelo menos a cada 3 horas. Dormir adequadamente entre 7 e 8 horas. E atividade física que não precisa ir para academia. Uma caminhada já tem um efeito bastante saudável. A única diferença é que as pessoas caminham da mesma forma, ela tem que alternar o ritmo da caminhada. Vamos dizer que 5 minutos ela anda devagar, no ritmo dela normal, 5 minutos acelerado, depois ela volta ao ritmo dela normal, 5 minutos acelerado. Então, essa mudança de ritmo é que faz você reduzir de peso corporal. E não o estímulo constante. Essa mudança faz com que o seu coração faça um gasto calórico maior, aí você vai ter sim uma perda de peso corporal. Aí sim você vai conseguir ter resultados para tudo isso.